Então, bom dia, né? Então, hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a aprendizagem da física. Os componentes são Eduardo de Souza dos Reis, Gleicijane da Silva Rodrigues e Maria das Dores. Então, a física nos ensino fundamental e médio. A física, ela é uma das disciplinas, né, que ela faz parte das chamadas ciências da natureza. E o objetivo dessa disciplina, né, é o estudo do mundo e seus fenômenos, e também da matéria e da energia. Então, a física que é apresentada aos estudantes de 12 a 16 anos, né, que são as idades que correspondem aos 4 anos da educação secundária obrigatória, apresenta uma diferença. Então, assim, nessa faixa etária, né, de 12 a 16 anos, ela concentra-se no estudo do comportamento macroscópico da matéria, né, que refere-se ao estudo do movimento dos corpos, e também são introduzidos conteúdos relativos à energia ou à eletricidade. Aí aqui nós temos um quadro. Esse quadro, ele apresenta os conteúdos, né, que a serem abordados no último ano do bacharelato, que é o ensino médio. Então aqui, ó, no penúltimo ano, né, nós temos a aproximação ao trabalho científico, a natureza da ciência e suas relações com a tecnologia e a sociedade, cinemática, dinâmica, a energia e sua transferência, né, trabalho e calor, e eletricidade. Já no último ano, a gente tem aproximação ao trabalho científico, física, tecnologia e sociedade, interação gravitacional, vibrações e ondas, ótica, interação eletromagnética, introdução à física moderna. Então, a principal finalidade do estudo da física nesse nível, né, nesse nível educacional, é aprofundar o estudo iniciado. E aí a física desenvolvida no ensino médio, ela busca explicar e analisar o comportamento do mundo. Aqui no próximo a gente tem aqui dificuldades específicas da aprendizagem da física. Aqui esse quadro aqui, ele apresenta algumas dificuldades, né, no aprendizagem, como muita pouca utilização do termo energia nas explicações dos alunos, e quando é usado, introduz inúmeras ideias errôneas. Indiferenciação entre conceitos como força e energia, associação entre força e movimento, dificuldade para compreender os fenômenos da natureza em termos de interação entre corpos ou sistema, interpretação da corrente elétrica como um fluido material, dificuldades para assumir as conservações dentro de um sistema, né? Energia, carga e etc. Então, assim, além dessas dificuldades, né, que está relacionada, além dessa dificuldade, também tem uma dificuldade que está relacionada à capacidade de compreensão da leitura, a deficiência no conhecimento básico, né, em matemática. E outra dificuldade que é encontrada pelo aluno é quando ele se depara com o termo energia, porque assim, a gente, né, existe assim, uma familiaridade muito grande com esse termo, né, que está presente na nossa vida diária, no nosso dia a dia, né, como, por exemplo, né, a expressão gasto de energia. Então, essa familiaridade, ela acaba que sendo uma dificuldade do aluno se depara com o estudo da energia na escola. Que o problema de interação. Frente à ideia de interação entre corpos e sistema, os alunos têm
uma série de crenças sobre energia, o calor ou a temperatura, ou temperatura, né, que adquirem a partir dos dados e fatos que acumulam em sua relação com o mundo que os rodeia, ou das informações que recebem da escola, né? A partir dessas crenças, estabelecem relações causais simples para poder explicar os diferentes fenômenos da natureza. Então, assim, alguma dessas crenças é que a energia ela é vista como algo material, que ela precisa estar ligada a alguma atividade, né? Que calor e temperatura são a mesma coisa. Então, o professor tem que haver essa interação na sala de aula, né, entre professor e aluno. O professor ele tem que interagir, trazer para as aulas um caráter mais investigativo, participativo. Muitas vezes, né, a sala de aula, né, a aula de física, ela está repleta de fórmulas e mais fórmulas, o que acaba dificultando para alguns alunos. Então, tem que haver essa interação para ir além disso, além só das fórmulas, né? O aluno tem que se sentir capaz de buscar mais informações sobre o que é a física, de fazer perguntas, de buscar respostas. E a falta de interação acaba deixando o aluno só preso ali naquelas fórmula, cálculo. Força e movimento. O movimento dos corpos é habitual no mundo que vivemos. É algo comum que todos estamos familiarizados praticamente desde os primeiros meses de nossas vidas. Estamos acostumados a ver como os corpos se movimentam. Então, pessoal, olhando aqui, a gente pode observar que o estudo da física ele é bastante importante na nossa vida. E a força e o movimento, eles estão dentro do estudo da física, que a partir da explicação desses fenômenos da natureza, né, é a partir desses fenômenos que vem o estudo da física. A partir da força e o movimento, a gente pode observar que é a partir daí que vem o estudo da física. E se a gente for observar, há muitas dificuldades de muitos alunos com relação a essa disciplina física, o estudo da força e do movimento, porque muitas das vezes, ao longo dos estudos, a gente pode observar que no fundamental é bem mais prático e olhando mesmo humanamente, a gente acha que é mais fácil o fundamental e médio do que a gente, quando chega no superior, vê todas aquelas letras, números e tal. A gente vê aquela dificuldade maior em compreender e estudar sobre força, movimento, sobre física, movimento dos corpos, tudo isso. E isso está presente no nosso dia a dia de uma maneira tão grande que muitas das vezes a gente pode olhar e nem observar. Mas desde os nossos primeiros meses de vida, a gente está acostumado a ver como os corpos se movimentam, como as pessoas se movem, como as coisas mudam de lugar e tudo, a natureza. Então, a gente tem de olhar e observar essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia e que tem tudo a ver com força e movimento e compreender e buscar entender a interação desse estudo da força e movimento, o que isso nos proporciona, o que isso nos traz. Então, a gente pode ver que isso é algo presente no nosso dia a dia desde cedo. E a gente tem também aqui o problema da interação e o princípio da ação e da reação. Como dito, os estudos estão muito familiarizados com a força e o movimento dos corpos. A experiência diária sobre o movimento do corpo proporciona dados confiáveis sobre o seu comportamento. Trata-se de uma série de fatos e conhecidos que são conhecido público e sobre os quais existe um conceito bastante generalizado e universal. Então, a gente pode observar aqui sobre o problema da interação e o princípio da ação e da reação, que muitas das vezes, aqui para os alunos entenderem e explicar alguns fatores, é necessário reduzir o problema e apresentar uma série de ideias simples com as quais possam trabalhar facilmente. Então, aqui, no problema da interação, o princípio da ação e da reação, o aluno ele tem que ter essa facilidade de pegar um problema, apresentar uma série de ideias que são simples, ou seja, com
com algo que é mais fácil para ele expressar, algo que é mais fácil para ele mostrar para alguém. Então, aqui nesse problema da interação e o princípio da ação e da reação, o aluno tem de pegar temas que são favoráveis a ele mesmo, que ele pode manejar, que ele pode explicar. Ou seja, o professor explicou algo ali e ele achou interessante, ele entendeu e ele vai passar para outra pessoa de maneira simples. Então, são coisas simples do nosso dia a dia que tem a ver com a física, com a ação e a reação, que o aluno deve saber explicar, que o aluno deve saber se expressar de alguma forma. E é somente o aluno entendendo, quando o aluno entende, ele é capaz de explicar alguns fatores. Então é importante o aluno entender, é importante o aluno saber explicar, saber expressar algo que ele está falando, saber o que ele está dizendo. Então isso é importante. Assim ele pega com o professor e passa para adiante mais de uma maneira que ele saiba o que ele está dizendo, que ele saiba o que ele está conceituando. Aqui também tem o problema do equilíbrio e o princípio da energia. A interpretação casual que os alunos fazem sobre a força e o movimento dos corpos, centrada na ideia de que o efeito ocorre em um único sentido, dificulta a compreensão do princípio da ação e da reação. Então, aqui a gente pode ver que alguns fatores ou conceitos dados sobre força e movimento não estão relacionados, às vezes, com a física, porque muitas das vezes o aluno ele pega aquilo que ele entendeu e muitas das vezes aquilo que ele entendeu não está relacionado praticamente com aquilo que o conceito que as ciências da natureza traz da física é verdadeiramente. Então, há uma dificuldade de compreensão do princípio da ação e da reação. Então, não é de hoje, não é de agora, tem essa dificuldade do aluno explicar, conceituar verdadeiramente, porque existem muitos conceitos relacionados à força e movimento, mas as ciências da natureza, ela traz um conceito exato sobre força e movimento, e esse conceito a gente tem que entender, saber explicar, saber expressar o conceito de força e movimento. O problema da quantificação e o princípio fundamental da dinâmica. Então, aqui a gente pode ver a compreender o movimento dos corpos e sua relação com a força que nele intervém exige, no marco teórico proporcionado pela física, estabelecer relações quantitativas entre diferentes variáveis que definem diversas situações. Então, aqui, dentro do ensino fundamental e médio, talvez a relação mais importante seja a que proporciona o chamado princípio fundamental da dinâmica, conhecido como a segunda lei de Newton. A mudança conceitual exigirá, além da aplicação matemática das formas físicas, trazeria uma melhor compreensão dos alunos sobre o movimento e força. Então, aqui, nesse conceito, a física como fala a lei de Newton, né? O chamado princípio fundamental da dinâmica, conhecido como lei de Newton, ele traz à tona a mudança conceitual da energia, além da explicação matemática. Então, além da explicação matemática, se existisse as formas físicas, trazeriam melhor compreensão ao aluno sobre o assunto. Então, além da explicação matemática, segundo a segunda lei de Newton, é o fundamento da dinâmica, trazeria uma maior facilidade de compreensão ao aluno se, além da matemática, colocasse também as fórmulas físicas. Isso facilitaria também a vida do aluno em compreender sobre força e movimento, sobre colocar a matemática, sobre como manusear as letras e essas coisas, toda essa interação entre força e movimento, matemática e as fórmulas físicas, isso deixaria tudo mais fácil para o aluno e talvez também para o professor seria mais fácil de explicar. Aqui também tem o nosso último tema, eletricidade e magnetismo e circuitos elétricos. Conhecido desde a antiguidade, seus estudos se desenvolveu em profundidade até os séculos passados. Na atualidade, dada a importância desse fenômeno, o desenvolvimento de todo tipo de dispositivo tecnológico são habituais na vida diária de qualquer pessoa. Podemos dizer, portanto, que a eletricidade é algo totalmente familiar para estudantes do ensino fundamental e médio. Não é a mesma coisa com relação ao magnetismo, embora também não seja estranho para eles. Então, pessoal, a gente pode olhar aqui que, em relação à eletricidade,
é algo bastante comum e conhecido entre os alunos, entre todo mundo. É porque a gente está familiarizado com isso e a gente vive em uma sociedade que ela é muito ligada à eletricidade, a celulares, computadores. E isso também é algo importante na vida do aluno, sobre entender sobre a eletricidade, o magnetismo, os circuitos elétricos. É algo que muitas das vezes está presente na física, mas a gente muitas das vezes deixa passar e não entende o porquê disso estar presente na física. Então é importante o aluno entender sobre a eletricidade, magnetismo e os circuitos elétricos, porque é algo que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente vive em volta de um mundo que está muitas das vezes em torno disso. E a gente vê eletricidade em tudo que a gente olha, a gente pode observar que quase tudo a gente vê eletricidade. E também os alunos têm uma dificuldade em relação à física sobre a eletricidade, mesmo sendo algo muito comum no nosso dia a dia, ainda existem alguns alunos que possuem uma certa dificuldade. E tem também o magnetismo. Ele não está. Bom dia a todos os colegas. Aqui estarei dando continuidade, dando prosseguimento a essa fala sobre a questão do ensino da física. E no caso, eu já estarei falando sobre isso daqui, o problema da interação nos circuitos elétricos. Conforme meus colegas anteriormente falaram, e conforme os outros grupos também falaram, há uma questão de que os alunos já entram nesse estudo já tendo alguma ideia sobre o tema, né? Então, eles já sabem alguma coisa, já entendem como funcionam os aparelhos eletrônicos. Claro que o conhecimento científico é diferente do conhecimento que o aluno traz. Então, a teoria do aluno é diferente da teoria científica. Então, o que ele vai saber é aquilo que ele vive, aquilo que ele consegue observar, certo? Então, o que nós podemos falar sobre isso? O que os alunos entendem sobre essa temática? Eles já imaginam que sempre há um agente necessário para funcionar, digamos assim, o aparelho eletrônico. E qual é esse agente? A eletricidade. E mais do que isso, eles veem a eletricidade como algo que pode ser armazenado. Como assim armazenado? Pilhas, tomadas, baterias, são todos locais onde a energia, a eletricidade podem ser armazenados. Então você precisa daquilo ali, daquele componente, para poder fazer não apenas a sua apenas o seu armazenamento, mas também o seu transporte. O transporte pode ser feito através de um fio, através do circuito de um desses aparelhos. Então, há essa questão. Então, mais do que isso também, os alunos eles conseguem ver os aparelhos utilizando a energia, gastando ela, ou seja, consumindo ela. E, como eu disse, as pilhas, as baterias são fontes vitais para que isso venha acontecer, para que venha o armazenamento, e elas que são necessárias para esse transporte até chegar no aparelho. Ou seja, o aparelho não vai funcionar enquanto não houver o transporte da energia que está na tomada ou na pilha até o aparelho. Então você necessita disso. Só que é uma questão muito interessante, justamente essa aí, que a energia ela é vista como uma matéria pelos estudantes. Mas nós, no estudo de física, vamos falar o seguinte: matéria e energia, qual é o conceito de cada um? Até hoje nós não temos um conceito concreto do que é energia. Energia nós supomos que é aquilo que vai ajudar no movimento das coisas. Mas é isso realmente energia? Não se sabe. Não tem um conceito concreto. Dentro da comunidade da física, há um debate do que é energia. Inclusive, alguns professores do campus, eles brincam quando chega nesse período de aula de física, que falam o seguinte: eu dou tantos reais para quem me dizer o que é energia. Porque não tem o conceito de energia. Alguns cientistas falam até mesmo que a energia nem existe. Então, é algo estranho você imaginar que a energia é trabalhada como uma matéria. Mas eu não entendi. Como assim trabalhar com a matéria? É porque os alunos veem que dá de armazenar, e algo que a gente armazena é alguma coisa material, dá-se de gastar. Tem uma pilha na tomada, ou tem energia na tomada, tem energia na pilha, e a gente vai acabar gastando ela, podendo ser reposta depois. Ou seja, energia pode ser reposta e pode ser gasta. Algo que uma matéria
é uma característica de matéria, né? E ela pode ser transportada. Para que serve a bateria no celular? Para que serve a tomada? Né? É justamente para fazer esse transporte da eletricidade, esses fios. Ou seja, a energia pode ser transportada da tomada até o aparelho eletrônico. Então, se há sim uma visão de que energia e matéria são praticamente a mesma coisa. Mas, como eu falei anteriormente, há um debate muito grande do que é energia, do que é eletricidade, e os alunos acabam, conforme chegando no ensino médio, tendo que estudar sobre isso, tendo que compreender algumas leis, tipo a lei de Ohm, tem que entender as questões de medidas de energia, tipo Joule. Ou seja, os alunos têm que estudar para começar a compreender. Só que conforme vai compreendendo, ele vai descobrindo algumas coisas. Tipo o quê? Que a energia, na verdade, é aquela questão dos elétrons que acabam se movimentando. Mas como é que é feito esse transporte de elétrons? Como é que esse elétron vai de um lado para o outro? Aí tem aquela questão que o aluno vai... A teoria em si dos circuitos elétricos é bastante complicada, não é algo tão simples quanto nós imaginamos. É algo bem complexo. E os alunos, para poder compreender, eles vão tentar ver o que é mais fácil para eles. Então eles vão imaginar que é tipo, cargas iguais, né, se repelem. Então, deve ter um ponto na bateria que ela vai repelir os elétrons, que vai em direção à lâmpada, por exemplo. Entendido? Tipo, da tomada, lá tem uma questão de elétrons, a carga negativa, que vai empurrar os elétrons que estão ali até a energia, que vai se movimentar lá perto da lâmpada, que vai gerar o calor, que vai gerar a eletricidade. E por isso, esse motivo, também os alunos pensam o seguinte: imaginemos que nós temos aqui uma bateria, e ela está ligada a um fio, e bem aqui tem uma lâmpada. Aí continua esse fio, tem uma outra lâmpada. Então, terceiro fio, uma lâmpada. Aí até chegar no final do processo. Seguindo esse circuito, essa direção, perguntar qual é a lâmpada que fica mais brilhante, mais acesa, que tem mais energia, os alunos vão dizer que é a primeira. Porque, na visão deles, a energia vai se gastando conforme vai passando. Conforme a energia que nós falamos, a matéria, dentro de do ciclo ecológico, questão, tipo, tem uma energia X na planta, conforme o gafanhoto come, ele recebe já menos energia, quando o sapo come o gafanhoto já recebe menos energia, ou seja, aquele ciclo lá é a mesma coisa que o aluno vê nesse exemplo que eu dei. Por quê? Porque o aluno tenta pegar o mais similar possível para ele. E outro motivo, é feita a pergunta, qual é? Então, se o aluno pergunta, se você tem essa pergunta, o aluno vai querer dizer o seguinte, então, se é feita essa pergunta, então quer dizer que existe uma resposta de qual é o que é mais brilhante e qual é o que é menos. E pela lógica, é o que está mais perto da pilha, da bateria, da tomada. Então, porque ele vai receber mais energia. E o restante que vai sobrar para as outras. Então, são questões que os alunos vão ser trabalhados. E o aluno, como eu disse, a teoria dele é diferente da teoria científica. É muito complexa a teoria científica. Para nós falarmos sobre isso, temos que conversar com bastante calma, com tranquilidade. Já o aluno, ele vai aprender conforme o que ele for vendo. Ele fala de acordo com o que ele vê. Tipo, o que é necessário para ligar os aparelhos eletrônicos. É justamente pegar o aparelho, conectar a tomada. Ou seja, é aquilo que ele vê e aquilo que ele acaba teorizando que é o certo. Entendido? Mas, e como eu falei, é bastante complexa a teoria científica e é por esse motivo que temos alguns procedimentos para fazer e aprender física, né? E aqui tem listado 3, que é o seguinte. Primeiro, os problemas qualitativos, certo? Depois, os problemas quantitativos e as pequenas pesquisas. Bem, vamos voltar lá. Procedimentos para fazer física. O que é preciso para se aprender ciências, né? É apenas saber conceito, decorado e tudo mais? Não. A gente sabe que nós também precisamos saber de procedimentos, precisamos trabalhar. Acredito que o grupo de química que falou sobre a aprendizagem de química chegou a falar sobre isso, né? Que precisa-se saber de algo a mais dos conceitos. Então, o conhecimento ele vai ajudar na resolução de problemas. E é essa questão que deve ser trabalhada dentro do estudo. Entendido?
dentro do estudo da física, dentro do estudo das ciências, o aluno tem que ver aquilo ali e para ele aprender, ele tem que saber como aquilo ali vai ajudar a resolver problemas. E por isso que nós falamos que resolver atividades é bastante importante, porque o aluno vai acabar tendo que botar aquilo que ele aprendeu na teoria na prática, certo? E existem alguns problemas. Primeiro, os problemas qualitativos. O que são, primeiramente, os problemas qualitativos? Eles são tipo aquilo que não precisa de cálculo, aquilo que não precisa de manipulações experimentais. Ou seja, apenas saber o conceito, apenas utilizando o raciocínio, o aluno já consegue resolver aquilo ali. Por exemplo, vamos aqui pensar em uma coisa. Por que você não pode ficar debaixo de uma árvore em um temporal? O aluno vai compreender. Por que nós não podemos ficar em um local aberto, em pé, durante um temporal? Ou seja, o aluno estudando a questão da eletricidade, de questão de rádio, que normalmente se trabalha no terceiro ano do ensino médio, ele vai entender como funciona a questão da eletricidade, como esse transporte do solo e do céu, como é que vai gerar os raios, como que os raios funcionam quando atinge determinados materiais, quando atinge a madeira, que no caso da árvore, quando atinge o metal, quando atinge a borracha. Ou seja, o aluno vai ter esses conhecimentos e no momento da prática perguntar, se tivermos uma pergunta, qual seria o motivo pelo qual não pode-se ficar debaixo de uma árvore em um temporal, ou em um local, ou ficar em pé em um local aberto? Porque deve sim, se você estiver em um local aberto, ficar abaixado durante um temporal. O aluno vai compreender através desses estudos. Entendeu? Não precisa se fazer cálculos, não precisa de todos os experimentos, isso e aquilo. O aluno já, com seu conhecimento, só com seus raciocínios, ele consegue desvendar esse problema. Entendido? Então, eles são muito úteis para o trabalho de física, os problemas quantitativos. A física ela é conhecida muito pelos cálculos. Apesar de muitas pessoas entrarem na física pela teoria, mas a física é conhecida pelos cálculos e essa é a marca, digamos, registrada dela. E elas servem diretamente para treinar o aluno. Treinar o aluno para esses problemas mais complexos. E esses problemas quantitativos, eles exigem tanto o experimento quanto os cálculos. Então, esses procedimentos, né, eles servem para abordar algo mais profundos, mais complexos, ao mesmo tempo também que facilitam a compreensão das leis da natureza. Tipo, o aluno vai, uma pedra cai do quarto andar, de 4 metros, quanto tempo ele vai demorar para cair no chão? O aluno vai ter que saber os cálculos, questão gravitacional, os números, vai ter que precisar fazer um cálculo bonitinho lá. Podemos imaginar outra questão mais prática, a conta de luz, que a gente está nessa questão de eletricidade. A conta de luz, quando você vai comprar um aparelho eletrônico, tem os dados lá de quanto é que gasta por hora, quanto é que é isso, quanto é que é aquilo. Se você saber tiver os dados da sua conta de luz lá, você vai saber quanto foi que você gastou. Então você vai ter uma noção de qual é o preço por quilowatt. E nos estudos você vai saber fazer os cálculos para saber qual é o aparelho que é mais recomendável, que vai funcionar melhor, que vai consumir menos energia e que vai custar menos no seu bolso. Ou seja, são questões práticas, digamos. É um problema quantitativo que você precisa fazer os cálculos para poder descobrir quanto é que você vai gastar ou qual é o melhor aparelho para você utilizar. Entendido? Mas esses dados têm que ser vistos cada vez mais nas práticas para os alunos compreenderem, certo? Em relação às pequenas pesquisas, isso é mais voltado à questão justamente do aluno precisar ir atrás das respostas, né? Sempre o aluno precisa ter o experimento, sempre o aluno precisa disso, uma vez ou outra ele não consegue a resposta. E as atividades que impulsionam a pesquisa do aluno são essenciais, porque o próprio aluno vai estar indo atrás da resposta, ele vai encontrar a resposta e ele mesmo vai aprender. Ou seja, são 3 momentos que o aluno vai utilizar para poder aprender. Ele tem que saber a teoria, ele tem que utilizar o raciocínio dele, mas também ele tem que saber a prática, além de quando ele não saber a resposta, ele ser impulsionado pelas pesquisas para, enfim, conseguir as respostas. E isso tudo ajuda no
aprendizado do aluno, entendeu? Tanto no fazer a física quanto aprender a física, esses 3 procedimentos serão necessários. Então, eu agradeço a atenção, agradeço a atenção dos colegas em frente a essa apresentação e todos tenham um bom dia e tchau.